Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. É um prazer imenso ter você aqui já na nossa terceira aula, então significa que você está acompanhando direitinho e eu espero que esse conteúdo ele faça parte da sua prática profissional. Então, continuando sobre os gráficos clínicos, a gente precisa captar a ideia que existe ali da interpretação daquela passagem da corrente elétrica. E nós vamos agora voltar para o papel e eu vou continuar aqui rabiscando junto com vocês. E nós vimos na aula anterior a corrente direta e a corrente alternada. A corrente direta, graficamente, nós conseguimos enxergá-la como uma corrente onde ela só tem uma única fase. Então, graficamente, ela é representada sempre com os pulsos elétricos sempre na parte superior do gráfico. Diferente de uma corrente alternada, onde nós conseguimos vê-la tanto na parte superior quanto na parte inferior do gráfico. E toda vez que eu tenho essa passagem para a outra fase, é como se naquele momento em que a corrente que estava indo em uma direção para outra direção, para o outro polo, tenha acontecido a inversão de polaridade. Exatamente esse desenho aqui que eu estou passando agora para você. Tá? Tem acontecido a inversão de polaridade, ou seja, o sentido mudou. Ela foi em uma direção e voltou em outra direção. Então, na verdade, quando você olha o gráfico, é isso aqui que você está vendo. Ela foi de um jeito e voltou de outro jeito. É essa a ideia clara que a gente está trazendo aqui quando a gente fala de corrente direta e corrente alternada. E você já sabe que a corrente alternada ela é uma corrente mais fácil de ser manipulada, é uma corrente com mais possibilidade de uso no nosso dia a dia. Mas um efeito clínico importante que nós temos que saber é o seguinte: a corrente direta ela também difere da corrente alternada, porque aqui nós temos efeitos, deixa eu descer mais um pouquinho, efeitos polares. Significa que essa corrente aqui ela vai ter efeitos decorrentes do polo positivo e efeitos decorrentes do polo negativo. E o polo positivo e o polo negativo receberão nomes distintos na corrente direta. O polo negativo vai se chamar cátodo, cátodo porque recebe cátions, que são ânions positivos, e o positivo vai se chamar de ânodo, porque recebe ânions, que são íons negativos. Ok? Então, o cátodo e o ânodo são os nomes dos polos que nós vamos lidar toda vez que nós utilizarmos as correntes diretas. Gente, não esquece isso daqui, pelo amor de Deus, isso é um conceito muito básico que você vai utilizar toda vez que você tiver uma corrente direta, tá? Se você lida com dermato funcional, você está cansada de ver esses termos de cátodo e ânodo. Já que as correntes diretas não são tão comuns em outras áreas, elas são utilizadas em condições muito específicas, tá? A gente consegue ver que esse não é um termo comum quando a gente utiliza correntes alternadas. E as correntes alternadas, elas não possuem efeitos polares. Tá? Se não possuem efeitos polares, as correntes alternadas não precisam do cátodo e do ânodo, tanto faz quem é positivo e quem é negativo, tá? Não vai ter tanto problema, não vai ter problema nenhum eu colocar um positivo e um negativo em lugares e houver essa troca. Já isso representa um problema quando eu estiver na corrente direta. Isto sim representa um grande problema, tá bom? Sabendo disso, você já tem clareza de como é o gráfico de uma corrente direta e de uma corrente alternada? Vamos continuar agora? Vamos falar mais um pouquinho? Vamos trazer aqui o exemplo agora de uma corrente direta. Só que a corrente direta que eu mostrei anteriormente, ela começou em forma de um quadrado, tá? Se ela começou na forma de um quadrado, concorda comigo que ela teve um início abrupto e um encerramento abrupto? Que é diferente de eu começar uma outra corrente sem um início abrupto, que seria mais ou menos assim, ó. Como é que seria essa corrente sem início abrupto? Seria uma corrente em rampa, uma corrente mais com uma cara triangular. Concordam que nesse caso daqui eu estou tendo um aumento gradual da intensidade? Conseguem perceber isso? Portanto, isso traz repercussões clínicas distintas. Quando eu uso uma corrente com rampa e uma corrente
sem rampa, certo? Não confundam isso daqui com o tempo de subida do FES da corrente russa. Não confundam, não tem nada a ver. Ali em segundos, aqui eu estou falando de rampa, que é uma medida dentro da característica da corrente em microsegundos, tá certo? Que é um tempo muito curto de subida do pulso. É o comportamento do pulso dessa corrente. Isso tem que ficar claro, porque você já vai ter aqui uma diferença básica entre correntes quadradas e correntes triangulares. Esse conceito tem que ficar claro na cabeça de você, porque a partir daí nós vamos ter o formato do pulso. E o formato do pulso, ele pode ser quadrado, pode ser triangular, pode ser trapezoidal, pode ser retangular e pode ser senoidal. Senoidal é o formato de uma onda, parece uma ondinha que se forma. Nós temos essas cinco características aqui. Deixa eu pegar um papel do lado e ir riscando aqui para vocês verem, tá bom? Como aqui, ó. Corrente quadrada, corrente triangular, corrente trapezoidal e corrente senoidal. Percebem que vocês já aprenderam muitas coisas importantes aqui? Primeiro, me respondam, vocês que estão agora acompanhando tudo aí. Para tudo, foca aqui e me diz, esta corrente que você está visualizando agora, ela é direta ou alternada? Essa corrente que você disse se é direta ou alternada, me responda agora qual o formato do pulso dela. Já entendeu? Que você começa a ter características que consegue descrevê-la. Ah, essa é uma corrente direta, quadrada, intervalada. Ela tem intervalos elétricos, ela tem um pulso separado do osso. Ela é uma corrente intervalada. E eu consigo ver esse intervalo aqui muito claro. E aqui você vai olhando para as outras e vai conseguindo também escrever. Essa é uma corrente direta, triangular, intervalada. Essa é uma corrente trapezoidal, direta, intervalada. Isso é só na corrente direta? Não. Isso é na corrente alternada também. Eu posso fazer também na corrente alternada. Olha para cá. Ok. Eu tenho uma corrente alternada, quadrada, intervalada. Por que eu preciso saber essas características? Aqui é como se fosse nome e sobrenome da corrente. Quando você fala, eu já consigo visualizar essa corrente e eu consigo saber algumas características já dela para ver se serve ou não para o meu paciente. Primeiro, alternada significa que ela é uma corrente menos agressiva, não vai ter efeitos polares, eu não preciso saber qual é o ânodo e qual é o cátodo. Ela vai ter efeitos de estimulação sensorial mais plausíveis e mais fáceis de ser identificados, como o TENS, o FES, a corrente russa, tudo isso é corrente alternada, tá certo? Quadrada. Quadrada, nossa, eu sei que ela é uma corrente com a tendência a ser mais abrupta, gerar mudanças excitatórias mais fácil do que as triangulares. E nós temos intervalo, significa que há um espaço entre um pulso e outro, fazendo com que a frequência ela seja menor, tá ok? Se eu tenho um intervalo, eu sei também que existe um novo conceito aqui, e olha que tem conceito pra caramba aí que eu estou trazendo aos poucos para você, que é largura de pulso mais o seu intervalo juntos, existe um novo termo aqui que a gente chama de período. Período de pulso nada mais é do que a junção da largura de pulso mais o seu intervalo. Concordam comigo que esta é a unidade que vai se repetir ciclicamente nos postos? Então eu tenho aqui, ó, a largura de pulso e um intervalo. Uma largura de pulso e um intervalo, tá certo? E toda vez que eu aumento a quantidade de frequência, eu reduzo a quantidade de pulsos,
Tá certo, galera? Fica com esse conteúdo aí, porque isso é chave e isso é bacana. Agora, olha que legal, olha que coisa bacana mesmo, a gente vai aprender agora. Será que é só isso que eu consigo ver quando eu estou na frente da minha corrente? Não, eu consigo ver mais coisas. Vamos colocar agora uma corrente alternada, só uma corrente alternada. E eu vou colocar aqui e vou olhar essa corrente alternada. Aí eu vou parar e vou ficar olhando. Nossa, ela é uma corrente alternada, quadrada, tá? Vamos ter a convicção de que isso aqui é uma corrente quadrada, esse é quadrado, e intervalada. Mas agora eu quero comparar a fase positiva com a fase negativa, para saber se a carga da fase positiva é igual à carga elétrica da fase negativa. A fase que vai é a mesma fase que volta. Se for, eu vou dizer que a corrente alternada ela é simétrica. E eu só posso ver simetria se eu estiver utilizando uma corrente alternada, porque é simetria de fase, certo? Simetria de fase significa o que vai é o que volta. Mas ela pode ser assimétrica. Significa que nem tudo que vai volta. E aí eu estaria com a corrente assim, ó. Vou fazer bem assimétrico, ó. O que está na fase de cima, na fase positiva, corresponde à mesma carga do que está na fase de baixo? Não, a carga é menor, né? Então há uma assimetria aí. E eu só consigo classificar em simétrico ou assimétrico toda vez que eu utilizo as correntes alternadas. Agora olha que coisa bacana, 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 bacana. Eu ainda posso ter aqui na minha corrente alternada, só na minha corrente alternada, outras considerações que eu vou parar nessa daqui, porque ela é suficiente para quem trabalha com eletroterapia. Que é o seguinte, esta corrente daqui, ela é assimétrica claramente. Ela tem uma falta de simetria. O que vai não volta do mesmo jeito, certo? Aqui é um quadrado nesse sentido, aqui é um quadrado em outro sentido. Levou mais tempo para passar na fase de retorno, na fase negativa, tá certo? Então, de cara, ela não é simétrica. Ela é uma corrente que pode ter a mesma carga, ela pode ter exatamente a mesma carga, porém, com a forma como ela foi e voltou de modo distinto. Então ela é uma corrente que está balanceada, porque pode ter ido 100 e voltado 100, mas foi 100 de vez e voltou de 1 em 1. Então assim, ó, por voltar diferente, ela continua sendo balanceada, mas porque foi 100 e voltou 100. Mas agora, se ela não voltar os 100, significa que ela está desbalanceada. Igual o exemplo do anterior. Galera, olha esse gráfico daqui de baixo. Vocês acham que a carga que está aqui, e nós podemos ver a carga pela área, é igual à área da fase inferior? Não, tem uma diferença muito grande, né? Portanto, há uma diferença de cargas. Quando há essa diferença de cargas de fase, significa que eu tenho uma corrente que ela é desbalanceada. E agora que você já sabe as características das correntes diretas e das correntes alternadas, eu quero agora falar com você de um modo muito franco, de um modo muito sincero. Você precisa treinar. Se você não treinar, esse conhecimento vai entrar por um ouvido e sair por outro, porque ele não é do seu dia a dia, não é da sua prática. Para agora, pega o material que está em anexo daí, que eu vou ter um presente para você. Eu tenho agora um mapa em PDF, onde eu trago o fluxo dos gráficos das correntes. Um fluxograma para que você entenda como descrever qualquer corrente elétrica. Você vai olhar para o gráfico e vai dizer, ah tá, essa é uma corrente direta, pulsada, intervalada, quadrada. Ah, essa outra corrente ela é alternada, assimétrica, desbalanceada, trapezoidal.
Então você vai aprender a fazer isso e vai entender por que a gente precisa ter essa descrição. Porque, gente, eu como professor de eletroterapia, cansei de ensinar de modo em que os alunos só fixem o nome da corrente. Ah, eu vou usar a corrente russa. Mas quando eu peço para me explicar a corrente russa, a pessoa não sabe nem se é uma corrente direta ou uma corrente alternada. Não sabe nem se é de média frequência ou de baixa frequência. Não sabe nem se é uma corrente que é quadrada ou uma corrente triangular. Se é uma corrente que está em baixa ou não está em baixa. Ou seja, essa dificuldade que tem no básico, que é a descrição da corrente, ela tem que ser suprida, porque vocês têm que ter a habilidade de descrevê-la como ela de fato é. Porque é como se eu soubesse quem é aquela corrente, quem é que está lá do outro lado, e eu sei o que esperar dela. Quando eu tenho essa habilidade, eu vou saber reconhecer qualquer corrente, mesmo que eu não saiba o nome dela, tá certo? Então vamos ficar com isso daí, te espero, baixa o material e posta aí se você fez algum dos exercícios que estão lá embaixo. Estou esperando sua resposta, tá certo? Grande abraço, até logo, tchau, tchau, até a última aula, estamos chegando, hein? Valeu, grande abraço, até logo!